Dizer não pode ser algo que literalmente pode estar salvando a sua vida ou arruinando ela. Vamos aqui, eu tenho um papo, enquanto eu passo aqui um pouquinho de gloss, já passei um pouquinho. Eu sei o quanto é difícil a gente dizer não para algumas pessoas e para algumas situações. Às vezes, o dizer sim parece ser mais confortável, mais agradável e nos faz com que a gente se sinta parte de algo importante. Você pode estar dizendo sim para algumas situações que você realmente nem quer, nem gosta, por medo, por desespero, por atenção. Quando eu era mais jovem, era adolescente, eu vivi e passei por várias situações que eu poderia ter evitado apenas falando não. Eu me deixei ser usada por algumas pessoas que vinham até mim apenas por interesse, ou seja, no meu serviço, ou para que eu fizesse algo para elas de graça, para que eu servisse elas de alguma forma. E eu me deixava nessa situação pelo medo de dizer não para elas, pelo medo de me sentir excluída. Porque naquele momento em que eu estava fazendo algo para aquelas pessoas, por mais que lá no fundo eu soubesse, assim, eu sei que essa pessoa está aqui só por interesse. Eu me sentia, naquele momento, de certa forma, como se eu pertencesse a algo. Como se eu fizesse parte de algo mais importante do que eu mesma. E eu vivi e passei por situações que eu poderia não ter passado. Pela questão de não saber falar não. Pela questão de sentir que se eu falasse não, eu estaria sendo uma pessoa mal. Pela questão de se eu falasse não, eu me senti como se eu não fosse mais amada. E como esse é o meu primeiro vídeo do canal, algumas coisas eu vou falar pra vocês. Eu tenho mãe, sim, mas eu não fui criada pela minha mãe. Eu fui criada pela minha avó, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Mas eu sempre senti falta da minha mãe. Eu sempre quis ter uma mãe. Eu sempre quis ter uma mãe, sabe? Eu sempre soube que a minha avó, ela era minha avó e que me criava. Mas o que eu queria de fato era uma mãe. Eu queria uma mãe. E por querer uma mãe, às vezes eu via em outras mulheres a possibilidade de ter alguém para mim ter aquele afeto de mãe, sabe? E eu me colocava às vezes em situações que não precisava. Eu fazia coisas que não precisava. Eu estava sempre ali preocupada em servir. Ah, não, tá, o que eu posso fazer? Eu posso lavar sua louça, fazer isso? Eu sempre estava tentando provar que eu era melhor. Sempre tentando provar que eu era alguém. E por crescer com minha avó, algumas pessoas tinham tipo assim, cresceu com a avó, não trabalha, cresceu com a avó, é animada, cresceu com a avó, é isso e aquilo. E eu ficava ali, tentando provar que eu não era. E eu ficava trabalhando à toa para as outras pessoas, só com o intuito de querer provar para elas que eu não era alguém inútil. E você aprender a dizer não, vai mudar a sua vida. Desde o momento que eu me coloquei nessa situação de falar assim, não, agora basta, isso pra mim eu não quero mais, mudou a minha vida. Claro que com o não veio também, assim, de certa forma, o distanciamento de algumas pessoas. Porque sim, meu caro amigo, algumas pessoas estão perto de você por interesse, porque você é uma pessoa útil. Experimente dizer não e veja quem realmente vai ficar com você de verdade. Porque quando você não é aquela pessoa boazinha, que está disposta a dizer sim para tudo, que pedem, olha meu filho aqui, você olha, vai na rua para mim, você vai. Não tô dizendo que você não deva fazer coisas para as pessoas. Você deve sim fazer coisas para as pessoas. Mas você também tem que aprender a dizer não, porque isso vai ser libertador para você. Quando você diz não, você tem mais tempo para viver a sua própria vida e fazer suas próprias escolhas. Tem pessoas que são tão assim atarefadas de tanto dizer sim para outras pessoas, para que os outros pedem, que elas não têm tempo para elas mesmas, para viver aquilo que elas tanto querem.
porque elas sempre estão ocupadas. E igual eu falei pra vocês, a questão de dizer sim, de não se colocar, de não saber dar limite, de não dizer não para as pessoas, muitas vezes pode estar associado na sua vida a uma questão que você quer apenas ser reconhecido, que você quer ser só apenas fazer parte de algo maior do que você mesmo. A minha questão toda em ter vivido situações que eu não precisava foi por causa que o meu sim que eu dizia para as pessoas, dentro de mim, fazia eu me sentir pertencente a algo maior. Fazia me sentir amada. E eu sempre estava ali, tentando procurar o amor pelas tarefas. Tentando provar que eu era alguém importante e útil pelas tarefas. E se você é assim, sinto muito, as pessoas percebem e elas te usam. Elas usam a sua boa vontade. Elas veem que você sempre está querendo provar algo e elas te provocam. E elas te instigam, tipo, a querer provar o tempo inteiro. E isso pode arruinar a sua vida. Gente, saiba, o não, ele é um libertador na sua vida. O não, ele é um divisor de limites. É você falar assim pra pessoa, até aqui você vai, daqui pra frente você não tem mais acesso. O não, ele te traz o controle da sua vida e das suas emoções. É você não entregar totalmente suas emoções a outras pessoas. Que as outras pessoas, elas não têm responsabilidades nem por elas mesmas, que dirá por você e pelas suas emoções. Desde que eu aprendi a dizer não, dizer assim, ó, isso eu não gosto, porque eu tinha muita dificuldade em dizer o que eu não gostava. Eu ficava com medo. Ah, não, mas se eu disser, sabe, não vão mais gostar de mim. E eu ficava lá, mesmo não gostando, mesmo achando ruim, mesmo achando chato, mesmo achando desconfortável, eu não sabia dizer não. Eu não sabia colocar limite. E desde que eu aprendi, mudou, a minha vida mudou. Eu pude fazer coisas que eu sempre quis e não fazia por causa de outras pessoas. Eu pude realmente, eu diminuí sim o meu ciclo de amizade, eu diminuí sim o meu ciclo de pessoas que têm acesso à minha vida, porque o não afasta as pessoas que tá ali só por interesse. O não, ele tem esse poder de afastar as pessoas que estão apenas por interesse, pessoas que não querem nada com você, querem apenas te usar. Então, desde o momento que você aprender a colocar essa palavrinha tão pequena, mas que tem um poder tão grande na sua vida, ela vai mudar a sua vida. Porque o não é um posicionamento. Um posicionamento faz com que você chegue a lugares diferentes e faz com que coisas que não são necessárias na sua vida sejam afastadas, sejam tiradas. O não te abre oportunidades para coisas maiores e melhores. Faz com que você vá além. E eu tô aqui, gente, ó, há uns 10 minutos tentando coisar aqui o colar, que ele tem um nó bem aqui assim, ó, colar da minha filha. E eu acho que ele só se abrir ele aqui para poder tentar tirar o nó, fez um nozinho. E aí, gente, você já começou a dizer não? Isso é tão complicado de você aprender. Meu esposo, ele tem uma dificuldade enorme de dizer não. Não sei por qual motivo que ele é assim. A minha dificuldade era por causa que eu sempre quis ser amada. Eu sempre quis ter uma mãe. Então, todas as mulheres que eu via, que eu imaginava que poderia ter aquele afeto de mãe, eu ficava me submetendo a elas, fazendo coisas por elas o tempo inteiro, para que, de certa forma, elas me dessem alguma migalha de amor, que era o que eu sempre quis. Quando eu aprendi que isso não ia mudar, que eu fazer o tempo inteiro aquilo que as pessoas queriam ia só cada vez mais me sobrecarregar e não ia me trazer amor, no dia que eu aprendi também, gente, que infelizmente o amor que eu queria de mãe
eu não vou ter. Não vou ter. Então, quando eu aprendi que isso não ia acontecer, eu parei de procurar em outras mulheres algum resquício de amor de materno. Eu aceitei, parei e pensei assim, ó, tudo bem. Eu tenho mãe que não quis ter aquele papel de mãe, não quis me dar um amor de mãe, mas eu tive uma avó que valeu por 1000 mães. Porém, gente, eu não vou mentir pra vocês. Pelo menos e eu imagino assim, que toda pessoa que realmente foi criada por alguém que não seja mãe, lá no fundo ela quer sim. O que ela quer de verdade é a mãe. O que ela quer de verdade é aquele amor, a maternidade mesmo, né? E quando eu falei assim, gente, eu não vou ter isso na minha vida, não tive, tá tudo bem. O máximo que eu tive foi a minha avó e tá tudo ótimo. Eu parei de ficar correndo atrás das pessoas, parei de fazer tudo pelas pessoas. As pessoas me faziam de bobas, porque elas sabiam que o quão frágil eu era por causa dessa questão. Então ela sabia que se ela pedisse para a Patrícia, que no caso sou eu, a Patrícia ia fazer, porque a Patrícia tinha carência. E não era uma carência pequena, era uma carência assim bem gigante. A Patrícia tinha falta de mãe. E a Patrícia queria a todo custo ser incluída. Queria a todo custo se sentir amada. E por causa disso, a Patrícia, ela se colocava e deixava que as pessoas fizessem o que bem quisesse com ela. E quando eu falei, gente, isso não tá certo. Eu vou aceitar o que aconteceu na minha vida, vou aceitar que o que eu tive de mãe foi a minha avó, e tá tudo bem. E a partir de agora eu vou dizer não. Aí as pessoas começavam a vir, porque a gente era no nível que as pessoas traziam crianças, as pessoas chegavam na minha casa, me desrespeitavam, as pessoas chegavam nas minhas roupas, bagunçavam as minhas roupas, elas faziam o que elas bem queriam. E quando eu falei assim, olha, eu não quero mais, na minha casa você não vem, vai ser assim, vai ser assado, elas foram se afastando e elas foram vendo que eu não era mais tão frágil assim. E elas foram vendo que eu não estava mais me importando em ser incluída ou não. Eu não estava mais me importando e querendo ser amada a todo custo. Então aprenda a dizer não, que o não vai ser libertador na sua vida. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!